Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo e hoje vai ser o penúltimo vídeo da Álgebra Linear 1, tá? Então, eu vou falar hoje do teorema espectral, que é um dos teoremas mais importantes da álgebra linear, e é claro, né, eu vou falar aqui do teorema espectral da dimensão finita, tá? Então, esse teorema tem outras versões em dimensão infinita num contexto que se chama análise funcional, tá? E daí é um teorema muito mais complicado, não é o assunto daqui desse curso. Bom, mas já dando um spoiler aqui, né? Qual que é o principal uso do teorema espectral? Né? Então, você já deve ter visto num curso de geometria analítica, o objeto estudado que você estuda principalmente lá são as cônicas e as quádricas, né? E tem uma coisa que você talvez tenha visto lá no final, que é o que a gente chama de diagonalização de cônicas e quádricas. É você achar, dada uma equação, né, de uma cônica ou uma quádrica, pode ser uma equação complicada, e aí você tenta achar um novo sistema de coordenadas, que não é o eixo XY ou o XYZ, onde nesse novo sistema de coordenadas a tua cônica fica com uma equação bem mais bonitinha. Tá? Então, nesse processo, você está fazendo o que a gente chama de diagonalizar a cônica. Né? E o que está por trás de poder fazer isso, né, é o chamado teorema espectral. Então, é onde a gente vai chegar. E para chegar nesse teorema aí, eu vou ter que falar de vários pré-requisitos antes e várias propriedades anteriores que eu preciso fazer para finalmente chegar no teorema depois. Então, vamos lá. Bom, primeiro contexto aqui, né? Eu só vou falar de um único espaço vetorial ao longo desse vídeo inteiro. Eu vou chamar esse espaço vetorial de V. Eu vou supor que ele tem dimensão n, né? Dimensão finita n. Esse n tem que ser maior ou igual a 1, tá? Então, eu vou jogar fora o espaço vetorial nulo, ele não interessa para nós hoje. E eu vou supor que esse espaço já tem um produto interno escolhido. Tá? Então, já está lá garantido um produto interno. Bom, o teorema espectral ele diz respeito a uma propriedade de operadores autoadjuntos. Né? Então, lembra que a gente definiu no vídeo anterior o que são operadores autoadjuntos? São operadores que coincidem com o seu adjunto. Né? E aí, uma outra maneira de você escrever isso é uma equivalência, né? Que te diz em termos de equação, né? O que significa ser autoadjunto, que nada mais é do que o produto interno de T de U com V coincide com o produto interno de U com T de V para todo U e para todo V. Né? Então, uma equaçãozinha que a gente escreveu no vídeo anterior. Tá? Então, esses operadores autoadjuntos são bem especiais e eles são, né, os protagonistas aí do teorema espectral. Bom, então, a primeira propriedade que a gente vai verificar sobre esses operadores autoadjuntos é que se você toma um alto valor de um operador autoadjunto, caso exista, né, se tiver alto valor, ele necessariamente ele é real. Tá? Então, aqui eu preciso falar algumas coisinhas, né, que eu estou deixando debaixo do tapete, mas vamos pensar o seguinte: para encontrar autovalores de um operador, você precisa achar as raízes de um certo polinômio, que é o chamado polinômio característico. Para nós, né, esse contexto que é a álgebra linear que a gente está estudando, tudo é real, né? Então, em particular, os coeficientes desse polinômio característico vão ser reais. Acontece que tem uma coisa que se chama teorema fundamental da álgebra, que diz para nós, né, que todo polinômio de grau maior ou igual a 1, por isso a restrição aqui sobre a dimensão do espaço vetorial, ser pelo menos 1, todo polinômio de grau maior ou igual a 1 com coeficientes complexos necessariamente tem raiz. Tá? Então, no nosso caso, o polinômio característico sempre vai ter coeficientes reais, né, porque todos os operadores aqui são sobre R. Então, em particular, eu posso pensar que esse polinômio tem coeficientes complexos e, portanto, ele necessariamente tem raiz. Só que, a princípio, essa raiz vai ser complexa. Né? Então, o que essa proposição está dizendo é que isso não ocorre com operadores autoadjuntos. As raízes do polinômio característico de um operador autoadjunto necessariamente são reais. Tá? Então, qual que é a demonstração disso? E o motivo é bem simples. Então, a ideia é você usar a definição, né? Suponha que tem um alto valor, suponha que lambda, a princípio, é um número complexo, suponha que lambda seja alto valor de t, e vamos pegar, né, v diferente de zero, um alto vetor associado. Alto vetor associado.
Ou seja, né? Ou seja, vale aquela equação T de V igual a lambda vezes V. Né? T de V é um múltiplo do próprio V. Bom, aqui tem um outro detalhe que também estou deixando debaixo do tapete, é que esse V, ele não necessariamente é um vetor aqui, por causa dessa coisa do alto valor possivelmente ser complexo. Na verdade, esse Vzinho, ele está num espaço que a gente chama de complexificação do V. Tá? Então, eu não vou falar desse espaço aqui, mas, entre aspas, é como se você pensasse assim, ó, os elementos desse cara aqui, eles não são vetores de V, mas são como se fosse vetores de V mais I vezes um outro vetor de V. Ou seja, são novos vetores que têm uma parte real e uma parte imaginária, e essa parte real e a parte imaginária, elas sim são vetores do próprio espaço V. Tá? Então, a princípio, esse Vzinho ele é complexo, mas isso não vai interessar para nós aqui. Tá? Então, por isso que eu quero deixar por debaixo dos panos. O que importa é que tem um vetor que satisfaz essa igualdade. Agora, como que eu vou usar, né, a hipótese de ser autoadjunto? Bom, eu vou usar aquela continha com o produto interno. Então, o truque aqui é você calcular o produto interno de T de V com o próprio V e usar as propriedades de produto interno. Bom, por um lado, T de V, por definição de autovetor, é lambda vezes o próprio V. E agora eu uso uma das propriedades de produto interno, que é tirar escalares para fora, ele é linear. Aí tem um cuidado que tem que tomar nesse processo. Então, aqui o lambda, ele não é um número real a princípio, ele é um número complexo. Eu já tinha comentado anteriormente que quando você define produto interno no mundo complexo, você não pede que ele seja comutativo. Você pede que quando você troca dois vetores de posição no produto interno, você ganha um conjugado. Então, isso implica que o produto interno no mundo complexo, em uma das variáveis ele tira escalares para fora, de fato, só que na outra variável o escalar sai com o conjugado, por causa dessa conjugação. Então, digamos que aqui a gente definiu o produto interno complexo de forma que na primeira variável o escalar sai, do jeito que está mesmo, tá? Sem o conjugado. Então, aqui vai ser lambda vezes V com V. E na outra variável ele saia com o conjugado. Bom, beleza. Então, por um lado, esse produto interno vale isso, mas agora eu uso a hipótese de que T é autoadjunto, e isso aqui vai ser igual, então, ao produto interno de quem com quem. Bom, a definição de adjunto, né, permite você tirar o T daqui e passar para o outro lado como adjunto. Só que como eu estou supondo que é autoadjunto, então isso aqui troca pelo produto interno de V com o próprio T de V. Né? Então, o adjunto coincide com o próprio T por hipótese. Uso de novo, né, a definição de de autovetor. Né? Então, esse T de V aqui eu posso trocar por lambda vezes V. E agora o detalhe é que esse lambda, que é um escalar, agora ele está na segunda entrada do produto interno. E na segunda entrada ele vai sair para fora do produto interno, só que com um conjugado. Então, aqui agora eu obtenho, tudo aqui é igual, né? Em particular, esses dois últimos são iguais também. Então, agora eu tenho lambda vezes produto interno de V com V, igual ao conjugado do lambda, produto interno de V com V. Então, eu posso escrever aqui lambda menos o conjugado de lambda vezes o produto interno de V com V é igual a zero, mas eu sei que o vetor é não nulo. Né? Se o vetor é não nulo, a condição, né, de positividade do produto interno me diz que o produto interno dele com ele mesmo é diferente de zero. Então, eu tenho o produto de dois números dando zero, um deles eu sei que não é zero, então isso implica que o outro é igual a zero. Então, isso conclui, né, que o número lambda é igual ao seu conjugado. E, portanto, isso diz que ele é um número real. Né? Então, quando o número complexo é igual ao seu próprio conjugado, a parte imaginária dele tem que ser igual a menos a própria parte imaginária. Então, isso significa que a parte imaginária é igual a zero, portanto, o número, na verdade, é real. Tá? Então, autovalores de operadores autoadjuntos, caso existam, necessariamente são reais. Bom, o que a gente vai fazer agora em seguida é riscar isso aqui.
Tá? Então, o caso existam não vai ser necessário. Todo operador linear, na verdade, tem autovalores. Necessariamente tem autovalores e o motivo eu já basicamente já falei. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai demonstrar que operadores autodisjuntos, de fato, têm autovalores e, por causa dessa proposição, todos eles necessariamente têm que ser reais. Tá? Então, a gente vai conseguir riscar esse caso existam aqui. Mas antes disso, eu quero recuperar uma discussãozinha que eu já tinha feito parte dela em outro vídeo, que é a seguinte. Imagina que você tem T, um operador linear entre o espaço vetorial e ele mesmo, e que beta é uma base dele. Tá? É simplesmente uma base e T é só um operador. Não estou colocando mais hipótese nenhuma. Bom, esse problema de encontrar autovalores e autovetores, ele é qual problema? É o problema de encontrar números lambda e vetores não nulos, para os quais acontece esse tipo de igualdade aqui, né? T menos lambda vezes a identidade calculada em V seja igual a zero, que é equivalente, né, a dizer que T de V é igual a lambda V. Bom, a questão é que quando você tem uma base escolhida no seu espaço vetorial, você pode transformar esse problema, né, de encontrar autovalores e autovetores, no problema de resolver um sistema linear homogêneo. Como é que você faz isso? Aí você lembra assim, ó, bom, eu quero encontrar lambda e v, tais que essa equação aconteça, né, que isso aqui seja igual a zero, que é equivalente, né, a mesma coisa que dizer que t de v menos lambda v seja igual a zero. Bom, esse cara aqui, ele é um vetor, né? E eu estou dizendo que esse vetor tem que ser igual ao vetor nulo. Esse processo de você tomar as coordenadas de um vetor numa certa base, né? Eu tenho uma base escolhida, eu posso pegar vetores e tomar as coordenadas deles naquela base. Esse processo de tomar as coordenadas de vetores numa certa base, a gente já viu anteriormente, isso é um isomorfismo, né? Então, você tem uma função que pega vetores e leva vetores do teu espaço original e leva num Rn, né? Que é pegar o vetorzinho e tomar as coordenadas dele numa certa base. Então, isso é um isomorfismo. Em particular, né? Dizer que esse vetor aqui é igual ao vetor nulo é equivalente a dizer que as coordenadas dele nessa base beta que você escolheu sejam todas iguais a zero. Né? Então, como é um isomorfismo, né, o único correspondente ao vetor nulo, né, o único vetor que tem todas as coordenadas iguais a zero é o vetor nulo, né, por causa da injetividade dessa função. Beleza. Agora, tomar as coordenadas na base beta desse vetor aqui, né, você usa as propriedades que a gente já viu, né, desse processo de tomar as coordenadas. Isso dá a mesma coisa que isso aqui, né, a matriz de T na base beta, menos lambda vezes a matriz identidade, vezes o vetor de coordenadas de V na base beta, e isso tem que ser igual a zero. Então, isso é uma coisa que a gente já viu em vídeos anteriores, só estou repetindo aqui. Mas a moral da história, né, é que tudo aqui é equivalente, né? Eu estou usando o símbolo de equivalente o tempo todo. Esse cara aqui é uma matriz e isso aqui é um vetor coluna, né? É o vetor de coordenadas de alguém na base beta, então um vetor coluna. Então, para encontrar lambda, encontrar vetor V que faz isso acontecer, vira equivalente ao quê? A você resolver isso aqui, e isso é um sistema linear homogêneo, né? Então, esse cara em vermelho é a matriz dos coeficientes do sistema, e esse coordenada de V na base beta é como se fosse o teu vetor de incógnitas. Então, isso aqui é um sistema linear homogêneo. Então, tem essa tradução, né, do problema de encontrar autovalores e autovetores de um operador. Ele tem uma versão matricial, que é o que você faz para achar na mão, né, as coisas. Então, você tem que resolver esse sistema linear homogêneo aqui. Bom, isso é uma coisa. Agora, digamos que eu dei um nome para essa matriz da transformação T na base beta. Então, eu vou chamar essa matriz aqui de azão. Só um nome. Lembra que toda matriz dá origem a um operador linear, né? Então, aqui, no caso, uma matriz quadrada vai ser, de fato, um operador linear. Domínio contra domínio vão ser iguais. Bom, então, qual que é esse operador linear? É um operador linear que eu vou chamar de T-til, aqui só para simplificar a notação. Como a matriz aqui tem ordem n, né? Ela é n por n, vai ser uma transformação linear do Rn no próprio Rn, e ela é dada pela multiplicação por essa matriz, né? Eu pego vetores e multiplico o vetor por matriz. Então, é o tipo, né, de transformação linear mais simples de todos.
a gente já viu, né, que essencialmente toda transformação linear entre espaços de dimensão finita, no fundo, elas são desse tipo aí, né? A menos de uma mudança de variáveis, que é justamente esse processo de tomar coordenadas numa certa base, a menos dessa mudança de variáveis, toda transformação linear, né, no fundo, é a multiplicação de vetor por matriz. Então, eu posso tomar esse operador, que é a multiplicação pela matriz, e a matriz é a matriz de T nessa base beta. Bom, uma coisa trivial aqui sobre essa transformação linear, né, dada pela multiplicação por essa matriz, é que a matriz dessa transformação linear na base canônica do Rn é a própria matriz A, né? Então, nota que tem que tomar cuidado com confusão de símbolos aqui, né? Então, eu tenho esse operador linear T-til, ele vai do Rn no Rn. Eu posso perguntar qual é a matriz desse operador, por exemplo, na base canônica do Rn. E aí, bom, como o operador é dado justamente pela multiplicação por essa matriz A, quando você encontrar a matriz desse cara na base canônica, vai dar a própria matriz A. Isso vai ser bem óbvio. Isso pode ser deixado como exercício. Bom, beleza, isso é uma coisa, né? Então, aí agora eu pergunto assim, tá, eu tenho dois operadores lineares, que é o T original e esse T-til que vai do Rn no Rn. Eu pergunto para você agora, qual é o polinômio característico de cada um desses dois operadores? Aí primeiro eu lembro o seguinte, bom, como é que eu encontro o polinômio característico de um operador linear qualquer? Aí o processo é calcular o determinante de T menos lambda identidade, né? E daí depois você vai procurar as raízes disso. Mas o polinômio é determinante de T menos lambda identidade. Mas isso é um determinante de um operador abstrato. Como que você calcula ele na prática? Você acha a matriz de T em uma base que você quiser, por exemplo, a base beta que já está aí, e aí você faz o determinante da matriz da transformação naquela base menos lambda vezes a identidade, né? Então, no fundo, o que você faz é encontrar esse determinante aqui, ó. É o determinante da matriz de T numa certa base, que é o que eu chamei de matriz A, né? Ou seja, eu calculo o determinante de A tirando lambda da diagonal principal. Isso é o que calcula o polinômio característico do operador T. Ora, agora mais pensa, como que você encontraria o polinômio característico do operador T-til agora? Mesmo processo. Encontra a matriz desse operador na base que você quiser, tira a lambda da diagonal principal e calcula o determinante. Bom, eu posso usar, por exemplo, para o T-til, eu posso usar a base canônica. Então, eu vou ter que calcular o determinante da matriz do operador T-til na base canônica, tirando o lambda da diagonal principal. Ué, mas a matriz de T na base da T-til, né? Na base canônica é a matriz A. Então, moral da história, esse determinante da matriz A menos lambda identidade é igual ao polinômio característico do T-til também. Então, tanto o T quanto o T-til têm o mesmo polinômio característico, né? Então, o problema de encontrar autovalores tanto do T quanto do T-til é exatamente o mesmo, tá? Os problemas são equivalentes. E aí, como que você corresponde aos autovetores? Bom, você encontra os autovetores, por exemplo, usando o T-til, aí você volta para os vetores originais, pensando que esses vetores que você obteve, na verdade, são as coordenadas na base beta de algum vetor de V, né? Você agora volta com esse isomorfismo, né, que era tomar as coordenadas, você volta para trás com a inversa dele. Então, isso é uma discussão que eu já tinha feito anteriormente, eu só queria fazer ela de novo com um pouco mais de detalhes, tá? Então, o problema de encontrar autovalores pode ser traduzido para um problema matricial, né? No fundo, você pega a matriz desse operador na base que você quiser, calcula esse determinante aqui, né, que é o determinante da matriz dessa transformação menos lambda identidade igual a zero, acha as raízes, resolve esse sistema linear homogêneo. Então, isso aqui é tudo conta com vetores em algum Rn, e aí resolve esse sistema. O que você vai encontrar são vetores em Rn. Aí, para encontrar os vetores originais do espaço vetorial original, você volta, né, com essa operação inversa de tomar as coordenadas. Ou seja, descobre quais eram os vetores cujas coordenadas na base beta dão os caras que você achou que resolve esse sistema linear aí.
Beleza. Bom, essa discussão ela vai ser importante daqui a pouco, eu vou voltar nela. Bom, então agora vamos lembrar um pouquinho de algo que a gente viu no vídeo anterior também. Pega T agora um operador linear e pega beta agora uma base ortonormal. Tá? Então agora beta não é só uma base, beta é uma base ortonormal. Lembra que a gente viu uma propriedade que diz qual que é a matriz do adjunto num par de bases. Se eu usar aquela propriedade, quando a base é a mesma, né? Então aqui no caso beta beta, lembra que essa matriz nada mais é do que a transposta da matriz de T, trocando a ordem das bases. Mas como as duas bases são iguais, eu não preciso trocar, né? Então, moral da história, quando a base é a mesma, a matriz, né, do operador adjunto na base beta, que eu já estou usando a mesma base, então eu posso escrever uma só, isso aqui nada mais é do que a transposta da matriz de T na base beta, usando aquela propriedade que a gente viu no vídeo anterior. E é importante enfatizar que isso é verdade para bases ortonormais, tá? Então, vale essa relação aqui. E, portanto, né, um operador é autoadjunto se e somente se essa matriz aqui do T na base beta, na base ortonormal, é uma matriz simétrica, né? Por que é verdade isso? Bom, se ele é autoadjunto, ele coincide com o seu adjunto. Então, eu tenho aqui que essa matriz do lado esquerdo, ela vai coincidir com a matriz de T, porque o cara é igual ao seu adjunto, coincide com a matriz de T na base beta, e do lado direito eu tenho a transposta dela. Então, eu estou dizendo que ela é simétrica. E vice-versa, né? Se essa matriz for simétrica, então acontece essa igualdade aqui, mas esse cara aqui, né, é a matriz do adjunto, né? Então, se a matriz do adjunto na base beta deu a matriz de T na base beta, é porque os dois são iguais. De novo, essa passagem de que tomar a matriz de T numa certa base também é um isomorfismo. Se as matrizes dessas transformações coincidem numa certa base, é porque os operadores lineares originais são o mesmo. Tá? Então, é isso que eu estou usando aqui, né, para poder dizer essa propriedade. Tá? Então, moral da história, você pode traduzir a condição de um operador ser autoadjunto também numa propriedade matricial, que basta você olhar a matriz de T numa base ortonormal e verificar se aquela matriz é simétrica. E isso não importa a base, né? Desde que ela seja ortonormal, isso aqui está dizendo uma coisa interessante, ó. O operador é autoadjunto sem somente se a matriz dele em qualquer base ortonormal for simétrica. E uma vez que a matriz de T em alguma base ortonormal é simétrica, então ela vai continuar sendo simétrica em qualquer outra base ortonormal que você pegar. Tá? Então, isso é que está dizendo essa frase aqui. Então, é um fato bem interessante sobre essa correspondência, né, de passar uma propriedade do operador para uma propriedade correspondente nas matrizes desse operador em certas bases, né? Então, aqui no caso, tem que tomar cuidado, base ortonormal. Bom, e aí, resumindo essa história agora, se beta é uma base ortonormal, como eu posso traduzir a condição de ser autoadjunto numa condição sobre a matriz de T numa base ortonormal, né? E lembra que a gente pode dizer, né, que um operador dado pela multiplicação por uma matriz, ele é autoadjunto sem somente ser a matriz é simétrica. Né? A gente já fez isso no vídeo anterior também. Então, eu posso amarrar tudo isso e dizer que o operador T é autoadjunto sem somente ser o operador dado pela multiplicação por essa matriz aqui é autoadjunto, o que significa que essa matriz aqui seja simétrica. Tá? Então, veja agora, né, que eu estou traduzindo a condição do operador ser autoadjunto pela condição daquele operador tetil, que é dado pela multiplicação por essa matriz, ele ser autoadjunto. E a condição desse cara ser autoadjunto é simplesmente que a matriz de T na base beta seja simétrica. Tá? Então, eu estou passando, né, condições sobre o operador para operadores mais simples, que são simplesmente de Rn e Rn, e são dados pela multiplicação por uma matriz. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui. E agora? Bom, então agora vamos verificar aquilo que eu falei anteriormente, né? Se o operador T é autoadjunto, então necessariamente ele possui algum alto valor, e por causa da primeira proposição, eu sei que esse alto valor, na verdade, ele vai ser real.
Então, por que que tem autovalores? Bom, a gente vai usar justamente toda essa discussão, né? Então, o problema de encontrar autovalores de T, né? De T é equivalente, ou seja, é o mesmo, né? Que procurar ou de encontrar, né? Autovalores do operador T-til, né? O T-til dado pela multiplicação por matriz, né? Da matriz de T na base beta vezes x, né? Onde essa base beta aqui é uma base, eu vou usar, né? Já uma base ortonormal. Lembra que pelo processo de Gram-Schmidt eu posso usar sempre bases ortonormais se eu quiser. Então, a gente acabou de ver, né, que o problema de encontrar autovalores do operador abstrato é equivalente ao problema de encontrar autovalores desse operador mais concreto, que é simplesmente dado pela multiplicação por matriz. E, no caso, a matriz vai ser a matriz de T na base que eu quiser, e essa base eu posso escolher a ortonormal. Eu posso, né, achar uma base ortonormal e usar ela. Beleza, então, esse cara aqui, né, são as raízes, né? Eu tenho que estudar, então, as raízes desse polinômio característico, né? Então, PT tilde lambda, né, igual ao determinante dessa matriz aqui, que é a matriz de T na base beta menos lambda vezes a identidade. Então, esse cara aqui é um polinômio, né? Isso aqui é um polinômio. E pela hipótese do nosso espaço, o grau desse polinômio sempre é igual ao grau da dimensão do espaço vetorial. Então, esse cara aqui tem grau maior ou igual a 1, porque a gente estava supondo lá desde o início, né, que o nosso espaço vetorial tem dimensão pelo menos 1. Então, isso aqui é um polinômio de grau maior ou igual a 1 e com coeficientes reais. Por que ele tem coeficientes reais? Porque todo o nosso contexto aqui é real, a matriz de T em qualquer base vai ser uma matriz com números reais, né? E aí, portanto, isso aqui tem coeficientes reais. E eu estou estudando as raízes desse cara. Então, pelo teorema fundamental da álgebra, esse polinômio tem que ter alguma raiz, né? Então, eu vou abreviar aqui, tá? Eu vou dizer teorema fundamental da álgebra, existe lambda raiz, só que a princípio, né? Esse lambda, ele é um número complexo. Existe raiz desse cara aí, PT til de lambda. Então, a princípio tem raízes, né? Só que a princípio são complexas, porque a gente pode pensar esse polinômio como um polinômio com coeficientes complexos, e o teorema garante que esse polinômio tem raiz complexa, né? Mas a gente já viu que o operador T ele é autoadjunto se e somente se esse operador correspondente a ele no mundo matricial é autoadjunto. Então, essa raiz que eu acabei de encontrar aqui, ela vai ser um autovalor do operador T-til, mas como T-til é autoadjunto, esse cara, na verdade, tem que ser real. Tá? Então, isso vai unir o que a gente acabou de verificar, que é como T-til é autoadjunto, isso implica que esse lambda, na verdade, é um número real. Ou seja, esse polinômio tem raiz, ou seja, existem autovalores, né? Esse operador tem autovalores, e por ser autoadjunto, esse autovalor é necessariamente real. Tá? Então, como eu já sei que esse cara é real, temos que esse sistema, né? O sistema matriz de T na base beta menos lambda identidade vezes vetor de coordenadas, né? De V na base beta igual a zero, ou até se você quiser pensar assim, só o sistema linear mesmo. Isso aqui vezes x igual a zero. Então, isso aqui, né, é uma matriz com coeficientes em R. Garantidamente agora, porque eu sei que esse lambda é um número real. Então, esse sistema aqui é um sistema onde a matriz de coeficientes é real, portanto, e como eu estou exigindo que o determinante seja igual a zero, esse sistema tem que ter solução não trivial, e como os coeficientes são reais, a solução tem que ser real também. Então, esse sistema tem solução x
diferente de zero e real, tá? Com coordenadas reais. Tá? Então, portanto, tem autovalores, né? A gente descobriu que todo operador autodisjunto tem autovalores, e esses autovetores associados são reais de fato, tá? Porque eles nascem como solução de um sistema linear onde a matriz dos coeficientes é real. E por ser autovalor, esse sistema tem que ter solução não trivial, tá? Porque senão o determinante não seria igual a zero. Então, isso garante, então, que operadores autoadjuntos necessariamente têm autovalores e esses autovalores são reais, né? Você consegue encontrar autovetores reais também, tá? Beleza. Isso é um passo na direção do teorema espectral, tá? Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é, entre aspas, isso aqui já é bem parte do teorema espectral, que é o seguinte: os operadores autoadjuntos eles são bem especiais, porque se você pegar os autoespaços de autovalores distintos, esses vetores, né, desses autoespaços de autovalores distintos automaticamente são ortogonais. Se você pegou lá dois autovalores, pegou um autovetor de um e um autovetor do outro, o ângulo entre eles sempre é 90 graus. Tá? Então, isso é uma coisa super especial de operadores autoadjuntos. O motivo para verificar isso também é bem simples. Tá? Então, imagina que você tem, sejam, né, lambda diferente de mi autovalores de t. Tá? Então, já estou pegando dois autovalores de t, que eu já sei que são reais, né? Porque esse operador é autoadjunto. E aí eu vou pegar um autovetor de cada um deles, tá? E sejam... Eu vou tomar V no autoespaço do lambda e W no autoespaço do Mi. E, bom, autovetores, né? Então, eu vou supor aqui que esses dois caras são diferentes de zero. Qual que é a conta para verificar que esses caras são ortogonais, né? Bom, então, é um truque muito parecido com aquele primeiro lá. Então, eu vou pegar o produto interno de T de V, só que com o vetor W. Eu vou calcular esse cara de duas maneiras diferentes. Bom, uma delas é usar a definição de autovetor e dizer que T de V é igual a lambda vezes V. Isso aqui é o produto interno com W. Bom, agora eu posso tirar o escalar para fora. Eu já sei que os escalares são reais. Eu não vou ter a preocupação de tirar o escalar para fora com conjugado. Então, isso aqui sai como lambda mesmo. V e W. Produto interno de V com W. Agora, eu uso, é muito parecido com aquele raciocínio anterior. Eu uso que T é autoadjunto. Isso aqui é igual ao produto interno de V com o T de W. Eu uso que ele é autoadjunto, eu posso trocar o T de posição ali. Uso de novo a definição de autovetor. T de W vai ser igual a Mi vezes W, né, porque o W está no autoespaço do Mi. Agora, Mi é um escalar real, eu posso tirar ele para fora multiplicando. E agora vem o produto interno de V com W de novo. Então, todos esses caras são iguais, portanto, esses dois caras são iguais, né? Então, faz a diferença dos dois. Você vai ter lambda menos mi vezes, né, então, menos aqui, vezes o produto interno de V com W, igual a zero. Só que como eu estou supondo que os dois autovalores são distintos, essa diferença aqui é igual a zero. Então, de novo, eu tenho um produto de dois números que está dando zero. Eu já sei que esse aqui não é zero. Então, isso implica que quem é zero é esse cara aqui. Então, isso está dizendo para nós que o V é ortogonal ao W. Então, eu peguei V, um autovetor de um autovalor, W, um autovetor de outro autovalor distinto, e a gente concluiu que o ângulo entre eles é sempre zero. Eu posso denotar isso, né, com um símbolo que é assim, ó. Eu posso dizer que o autoespaço do lambda ele é ortogonal ao autoespaço do mi, se o mi for diferente do, né, se o lambda for diferente do mi. Então, essa é a notação que você pode usar essa notação aqui em geral para qualquer parte de subconjuntos, tá? Você diz que um subconjunto é ortogonal ao outro se todos os produtos internos entre um cara de um com um cara do outro sempre dá igual a zero. Então, é o caso aqui, né? Então, eu tenho essa relação entre autoespaços de autovalores distintos. E agora, finalmente, a primeira parte do teorema espectral. Tá? Então, isso daqui, no fundo, é o teorema, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele ainda, que dá para falar algumas coisas a mais. Então, a primeira parte do teorema espectral é,
se o operador T é autoadjunto, então o espaço vetorial V possui uma base ortonormal que consiste apenas de autovetores de T. Tá? Então, todo operador autoadjunto dá origem a uma base ortonormal que só possui autovetores de T. Em particular, você tem uma base de autovetores, em particular, T é diagonalizável. Tá? Então, todo operador autoadjunto é diagonalizável. Tá? Então, esse é um teorema super forte, está dizendo que, né, todo operador autoadjunto ele é equivalente, né, de certa forma, a um operador diagonal. Tá? Então, você consegue encontrar uma base onde naquela base, a matriz de T naquela base vai ser uma matriz diagonal. Como que a gente vai demonstrar esse teorema? Bom, eu vou usar tudo que a gente fez anteriormente, tá? E vai ser uma demonstração bem especial, porque ela vai ser feita por indução na dimensão do espaço vetorial. Então, uma demonstração bem diferente de todas as que a gente fez anteriormente nesse curso, mas o argumento que eu vou usar aqui é um argumento típico, e ele é usado em outros contextos, não só em álgebra linear, como em outros momentos em álgebra em geral. Então, a gente vai fazer uma demonstração usando indução na dimensão do espaço vetorial V. Tá? Então, eu vou provar um caso base, vou supor uma certa hipótese de indução e provar que vale o passo indutivo. Né? Toda vez que o teorema vale para espaços vetoriais de certa dimensão, eu vou provar que ele vale para espaços vetoriais de dimensão 1 a mais do que aquele. Né? Então, vai ser uma prova na dimensão do espaço vetorial. Indução, né? Bom, então, indução tem que provar um caso base. Então, o caso base para nós vai ser o caso onde a dimensão do V é igual a 1. Né? Porque lembra que todos os espaços vetoriais para nós vão ter dimensão pelo menos 1. Então, o caso base é o caso onde a dimensão de V é exatamente igual a 1. Ora, o que é um espaço vetorial de dimensão 1? Ele é o espaço, no fundo, né? Ele é o espaço de todos os múltiplos de algum vetor não nulo. Né? Esse é o jeito de você ter dimensão 1. Né? Então, existe, como ele tem dimensão 1, né? Existe um vetor não nulo em V. E como? Porque eu estou supondo que ele não é de dimensão 0, né? Então tem algum vetor não nulo nele. E como a dimensão dele é exatamente igual a 1, então o conjunto que só tem esse único vetor não nulo vai ser uma base. Né? Então, o V todo é o espaço gerado pelo conjunto que só tem esse único vetor. Né? Então, tem dimensão 1, todos os elementos nesse espaço vetorial são múltiplos desse cara. Né? E, bom, se você tem agora T de V em V, e o seu V tem dimensão 1, então o T de V ele vai ser um vetor no V, só que todo vetor em V é múltiplo do Vzinho. Então, T de V tem que ser múltiplo do próprio V. Ora, mas isso está dizendo, então, né, que o V é um autovetor de T. Ou seja, se você tem um espaço vetorial de dimensão 1 e uma transformação linear dele nele mesmo, qualquer vetor não nulo já vai ser um autovetor, né? Porque o T de V tem que ser múltiplo dele próprio. Né? Então, T de V é C vezes V para algum C, né? Para algum C, que é real, né? Porque é autoadjunto. Portanto, V é autovetor. Né? Então, V é um autovetor. E aí você tem o seu próprio V, né? Ele é o span de V. Então, o nosso vetor, o nosso espaço vetorial V tem uma base de autovetores, né? É o conjunto que só tem um único vetor V, não, coloca um único vetor, né? Não nulo dentro desse span. Né? Então, isso é uma base de autovetores, e eu posso supor que essa base é ortonormal, porque basta você trocar o vetor V aqui pelo normalizado dele. Né? Isso aqui vai produzir o mesmo espaço vetorial, com a vantagem de que esse novo vetor aqui, ele é unitário, né? Ele tem norma igual a 1. E é uma base ortonormal do seu espaço vetorial, porque não tem com quem você testar, né? Para ele ser ortogonal. É só ele mesmo. Então, isso já é uma base e é ortonormal. Então, esse é o caso de dimensão base, tá? Então, dimensão igual a 1, o teu espaço vetorial tem uma base de ortonormal, né? De autovetores de T. Bom, e agora, qual que é a hipótese de indução? O que a gente vai assumir? Tá? Então, a hipótese de indução vai ser o seguinte.
Então, vamos supor, né, que o teorema é verdade, o teorema é verdadeiro para todo espaço vetorial, esse vai ser a hipótese indutiva, para todo espaço vetorial com dimensão estritamente menor que a dimensão de V. Tá, então, agora, bom, como já está provado para a dimensão de V igual a 1, eu posso supor que a dimensão do V é maior do que 1. Tá? Então, é pelo menos 2 agora. Então, né, eu vou até colocar esse detalhe aqui. Então, supõe agora que a dimensão de V é estritamente maior do que 1, porque já está provado para a dimensão igual a 1. Então, não tem o que fazer nesse caso. Então, essa vai ser a hipótese de indução. Eu vou supor que o teorema é verdadeiro para todo espaço vetorial que tenha dimensão estritamente menor do que a dimensão de V. Tá? E aí, agora, a ideia é provar que o teorema vale para o espaço vetorial V. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a ideia é você usar o resultado anterior, que todo operador autoadjunto em um espaço vetorial de dimensão maior ou igual a 1, ele tem alto valor. Então, se ele tem alto valor e é real, né, eu posso tomar um alto vetor associado a ele. Tá? Então, a gente vai começar exatamente dessa forma. Então, suponha, eu vou chamar de V1, um vetor em V, seja, suponha aqui, né, V1 seja alto vetor de T. Tá? Então, eu sei que existe. Né? Eu já provei anteriormente que todo operador autoadjunto tem autovalores e, portanto, tem autovetores associados. Então, eu vou pegar V1, um autovetor de T. Beleza. Não precisa dizer qual que é o autovalor associado a ele. O que importa é que ele seja um autovetor. O que eu vou fazer com esse cara? Bom, eu vou pegar agora o espaço gerado por ele. Tá? Então, seja S igual ao espaço gerado por esse vetor V1. Tá? Então, isso aqui é um espaço vetorial de dimensão 1, né? Então, ele é gerado por um vetor. O autovetor necessariamente é não nulo, né? V1 é diferente de zero, porque ele é um autovetor. Então, esse cara aqui tem dimensão igual a 1. Beleza, isso é uma coisa. Agora, como que eu vou tentar fazer essa... Como que eu vou tentar usar essa hipótese da indução? Bom, a ideia é que, uma vez que você tem um subespaço do teu espaço vetorial, se você somar esse subespaço com o seu complemento ortogonal, você tem tudo. Né? Então, lembra agora que como V é igual a S mais seu complemento ortogonal, eu posso quebrar seu espaço vetorial em duas partes. Essa parte aqui tem dimensão 1. Essa parte aqui, bom, como é soma direta, a soma das dimensões de cada um deles tem que dar a dimensão do espaço inteiro, que é N. Então, o complemento ortogonal tem dimensão N-1. Né? Então, esse cara aqui, ele é um espaço vetorial de dimensão N-1, que é estritamente menor do que a dimensão do V original. Né? Então, logo, a dimensão do complemento ortogonal, que é de fato N-1, é estritamente menor do que a dimensão de V. Ah, e outro cuidado, né, que tem que tomar cuidado, é que esse cara aqui, essa dimensão, ela é maior ou igual a 1, porque eu estou supondo, né, que a dimensão do V é maior ou igual a 2. Eu estou supondo isso, né, porque o caso N igual a 1 já está provado. Então, eu estou supondo que a dimensão do V é pelo menos 2, o S tem dimensão exatamente igual a 1, então o ortogonal do S tem dimensão pelo menos 1 e menor estrito do que V. Tá? Então, o que a hipótese de indução diz para nós? Ela diz que se eu pegar um operador linear definido no complemento ortogonal, em particular, né, a hipótese de indução diz isso é um espaço vetorial de dimensão menor estrita que a de V e maior ou igual a 1. Então, se eu pego um operador linear definido no complemento ortogonal, esse cara tem uma base ortonormal de autovetores. Mas e daí? Qual que é o operador linear que interessa? Bom, eu só tenho um, né? Eu tenho V. Desculpa, o T, né? O T, ele vai de V em V. Mas para eu poder usar a hipótese de indução, esse mesmo T teria que definir um operador linear no S ortogonal. Né? Então,
Aqui, a afirmação que eu vou fazer agora é que eu posso restringir esse operador T ao complemento ortogonal e essa restrição dá, de fato, um operador linear no S ortogonal. Tá? Então, a restrição é simplesmente calcular T, só que num domínio menor. A afirmação, no fundo, é eu poder dizer que o contradomínio continua sendo esse cara aqui. Tá? Ou seja, é um operador linear mesmo. Né? O domínio e o contradomínio são iguais. E por que vale isso? Né? Então, eu estou fazendo a afirmação, por que isso aí é verdadeiro? Bom, o que eu tenho que verificar, então? Eu tenho que verificar que para todo V no complemento ortogonal do S, temos que ver, né? Temos que ver que se eu calcular o T nesse cara, o resultado ainda cai no complemento ortogonal do S. Então, essa é a verificação que eu tenho que fazer. Ora, mas eu estou querendo testar quando que um vetor está em um complemento ortogonal. Então, basta eu fazer o quê? Calcular o produto interno de T de V com o elemento genérico do S. Tá? Então, se W é um elemento genérico do S, eu vou calcular o produto interno de T de V com esse cara W e a gente vai querer ver que isso é igual a zero. Bom, agora vamos lembrar o que é o S. Né? Então, o S, ele nada mais é do que o conjunto dos múltiplos do vetor V1. Né? O S é gerado pelo V1. Então, esse vetor W que eu acabei de pegar, ele tem que ser um múltiplo do vetor V1. Né? É algum valor C, né, vezes o V1. E daí? Bom, e daí que agora eu posso usar que T é autoadjunto, mesmo truque de sempre. Eu posso tirar esse escalar para fora aqui, usar que T é autoadjunto, então esse aqui é o produto interno de V, com o T de V1. E agora? Bom, agora eu uso a hipótese, né? O T de V1, ele é um cara que está onde? V1 é um autovetor. Então, o T de V1, ele tem que ser um múltiplo, né, do próprio V1. Né? Como V1 é um autovetor. Isso aqui é um novo escalar, eu vou tirar ele para fora também, e aí isso aqui vai virar, vou escrever na linha de baixo, que vai ficar meio apertado aqui, isso aqui vai ser igual a um escalar C vezes um escalar lambda vezes o produto interno de V com V1. Então, agora, recupera as definições, é só voltar, né? Então, o V, ele está onde? O V, por hipótese, está no complemento ortogonal do S, e o V1 está no S, porque ele é o gerador do S. Então, aqui eu tenho o produto interno de um cara que está no S com um cara que está no complemento ortogonal do S. Bom, então isso aqui é zero. Né? Esses dois caras são ortogonais, então esse produto interno é zero. Então, isso está dizendo para nós que o produto interno de T de V com qualquer coisa que está no S é igual a zero e, portanto, o vetor T de V pertence ao complemento ortogonal do S. Tá? Então, eu posso fazer essa restrição e a restrição dá, de fato, um operador linear no complemento ortogonal do S. Então, agora eu posso usar a hipótese de indução. Aqui eu tenho um operador linear autoadjunto, né? Porque, bom, se o operador original já era autoadjunto, esse cara que é só uma restrição dele continua sendo autoadjunto. Esse cara é autoadjunto, só que está definido num espaço vetorial de dimensão estritamente menor do que a dimensão do V e maior ou igual a 1. Então, eu posso usar a hipótese de indução e, portanto, o espaço vetorial desse cara, né, esse cara aqui, ele tem uma base ortonormal de autovetores para esse operador aqui. E, claro, autovalores e autovetores desse operador aqui também são autovalores e autovetores do operador T original, porque é o mesmo operador, ele só está restrito. Né? Então, pela hipótese de indução, o S ortogonal, que é o espaço vetorial desse operador linear, tem uma base ortonormal de autovetores de T. Né? A rigor é da restrição, mas, claro, é o mesmo, no fundo é o mesmo operador, só está restrito. Então, os autovalores e autovetores são
né? O que for alto valor e alto vetor da restrição, necessariamente é alto valor e alto vetor do original de volta. Então, é uma base ortonormal de autovetores de T, que eu vou escrever como beta. E agora, bom, a gente sabe qual é a dimensão do complemento ortogonal, né? É exatamente n menos 1. Então, são n menos 1 vetores. Eu vou chamar esses vetores de V2, V3, etc., até Vn, né? Porque a dimensão do espaço vetorial V é n. Então, esse cara aqui é uma base ortonormal de autovetores de T. E aí, o que você faz agora para provar o caso geral? Bom, isso aqui já deu uma base do complemento ortogonal. O V1 sozinho dá uma base do S. E eles estão em soma direta. Então, se eu juntar uma base do S com uma base do complemento ortogonal, eu tenho uma base do espaço inteiro, né? Então, se eu chamar agora de beta-til, digamos assim, o conjunto que tem desde o V1 até o V2 até o Vn, isso aqui é uma base e é uma base de autovetores, né? Autovetores, porque todos esses caras são autovetores de T. O V1 também era. A gente começou com o V1 sendo autovetor. Então, isso aqui é uma base de autovetores. Esses caras aqui são ortonormais. E esse V1 pode não ser, mas a gente faz ele ser. A gente troca ele pelo vetor V1 normalizado. Então, esse cara aqui passa a ter norma 1. E ele é ortogonal a todos os restantes. Por quê? Bom, porque ele mora em S e todos os outros moram no complemento ortogonal, né? Então, esse cara aqui não só é uma base de autovetores, mas é uma base ortonormal para o V inteiro, tá? Então, uma base de autovetores de T do espaço inteiro V, tá? Tem os N vetores ali e eles são todos autovetores ortonormais. Então, isso é a demonstração desse teorema, que é a primeira parte do teorema espectral. Então, todo operador autoadjunto é diagonalizável, tá? Em particular, é diagonalizável, e mais do que isso, você não só acha uma base de autovetores, mas como você pode achar uma base ortonormal de autovetores. Bom, para concluir a discussão sobre esse teorema, vou fazer mais algumas considerações que são as seguintes. Bom, pega T um operador autoadjunto e digamos que lambda1 até lambda k são os autovalores distintos dele, que a gente sabe que são números reais. Bom, a afirmação que eu faço é que o espaço vetorial V ele pode ser decomposto como uma soma direta dos autoespaços desses autovalores distintos. Tá? Então, uma soma direta de vários subespaços, né? Como que eu verifico que esses subespaços estão em soma direta? Bom, preciso verificar, né? Uma das equivalências para verificar que esses caras formam uma soma direta é verificar que se o vetor nulo se escreve como uma soma, né, de vetores onde cada um deles está em um desses subespaços aí, então o único jeito de fazer isso é quando todos esses vetores são iguais a zero. Tá? Então suponha que o vetor nulo se escreva como uma soma de vetores onde cada um desses vetores está em cada um desses subespaços correspondentes aí, tá? Com VJ dentro desse autoespaço do alto valor lambda j, tá? Para cada j. Para j de 1 até k. Bom, e daí o que eu faço? Eu quero concluir que, na verdade, todos esses vetores são nulos. Mas o motivo é muito simples, né? É só você tomar o produto interno dos dois lados com cada um deles, né? Então, se você fizer o produto interno de 0 com o vetor VJ, isso aqui vai ser produto interno da soma desses vetores com o vetor VJ, mas, usando a linearidade, né, isso aqui é a soma dos produtos internos de cada um desses vetores com o vetor VJ, até VK com VJ, e esses vetores estão em autoespaços de autovalores distintos, né? Com exceção do único cara, que é justamente o produto interno do VJ com o próprio VJ, todos os outros são produtos internos entre vetores de autoespaços distintos. Como a gente já sabe que eles são ortogonais, todos esses caras vão ser iguais a zero, exceto quando você tiver o produto interno do VJ com o próprio VJ. Tá? Então, vai sobrar essa única parcela. Esse cara aqui é o produto interno do vetor nulo com qualquer coisa, isso aqui é sempre igual a zero.
Portanto, isso aqui é igual a zero. E, de novo, pela positividade do produto interno. Produto interno de um cara com ele mesmo só dá zero quando esse vetor é o vetor nulo. Tá? Então, o zero só pode ser escrito de maneira única como soma de caras, cada um deles nesses subespaços. Portanto, eles formam uma soma direta. Né? E, bom, eu já sei que é diagonalizável. Então, se eu somar todos esses autoespaços, eu tenho o espaço vetorial inteiro. E, além disso, a gente acabou de ver que essa soma é uma soma direta. Tá? Então, conclusão, todo vetor desse espaço vetorial V pode ser escrito de maneira única, como uma soma de vetores, onde cada um desses vetores está num dos autoespaços correspondentes. Tá? E, além disso, como a gente já sabia, né, autoespaços de autovalores distintos são ortogonais. Então, isso te dá uma estrutura, né, para dizer assim, qual que é a cara do teu espaço vetorial na presença de um operador linear autoadjunto. Tá? Então, o seu espaço vetorial ele se decompõe como uma soma direta dos autoespaços dos autovalores distintos desse operador. Então, isso é um teorema estrutural. Então, é o que a gente chama de um teorema estrutural. Ele está te dando um formato para o seu espaço vetorial V na presença de simplesmente um operador autoadjunto. Tá? Bom, e aí, como eu falei, né? Todo vetor em particular, né? Todo vetor em V é dado, né? Dado V em Vzão, existem únicos, e é únicos porque a soma é direta, né? Existem únicos V1 até VK, tais que, né? Tais que VJ pertence ao alto espaço do alto valor lambda J para cada J, né? Para cada J de 1 até K, tais que aí além tais que VJ está aqui e, né? E o V ele é igual a V1 mais V2, etc, VK. Ou seja, todo vetor em V pode ser escrito de maneira única, né, como soma de autovetores, né? O V1, V2 até VK, eles tudo bem que pode ser, alguns deles ali podem ser iguais a zero, né, dependendo de quem é o vetor V. Mas eles estão no autoespaço, né? E aí, se algum deles, se alguma das componentes ali for não nula, você tem de fato um autovetor, né? Então, algumas ali podem ser iguais a zero, não tem problema nenhum. O fato é que essa escrita é única, né? Só tem um único jeito de fazer isso. Bom, então, né, resumindo essa discussão, todo vetor em V pode ser escrito de maneira única como uma soma desse tipo. E aí, agora, para finalizar, então, eu posso pegar os operadores de projeção ortogonal sobre cada um desses subespaços aí. Né? Então, eu tenho os autoespaços de cada um desses autovalores. Então, eu tenho um operador de projeção ortogonal sobre cada um deles. Né? E aí, o fato é um exercício simples de verificar que esses vetores que aparecem em cada uma das componentes e cada uma dessas somas, eles coincidem de fato com a projeção ortogonal do seu vetor V naquele subespaço correspondente. O motivo para isso é muito simples, é porque esses caras, todos esses autoespaços já são ortogonais, né? Os ângulos entre vetores deles sempre formam o ângulo de 90. Então, essas componentes V1, V2 até VK coincidem com a sombra, né, que o vetor V faz ortogonalmente em cada um desses autoespaços. Tá? Então, isso é um exercício simples de verificar, ou seja, o vetor V pode ser escrito de uma outra maneira, que é a projeção ortogonal desse vetor V sobre o autoespaço do primeiro autovalor, mais a projeção ortogonal desse vetor V sobre o autoespaço do segundo autovalor, e assim por diante, até a projeção ortogonal do V no autoespaço do autovalor lambda_k. Então, para todo V isso ocorre. Você pode pensar, então, que a soma desses operadores P1, P2 até PK te dá o operador identidade. Né? Porque para todo V, a soma desses caras calculada em V dá o próprio V. Isso é o operador identidade. Então, eu estou podendo escrever, né, o operador identidade como uma soma, né, de operadores de projeção. Né? Eles são projeções ortogonais. E ali, além disso, né,
Se você calcular a composta do teu operador T com cada uma dessas projeções, veja o que acontece, né? Então, calcula essa composta, T bola PJ. Por definição de composta, isso é T calculado em PJ de V, mas você pode afirmar, né, que, como eu falei, né, acima, né, o PJ de V ele cai no alto espaço associado ao alto valor lambda-j. Portanto, se eu calcular o t nesse vetor, isso vai dar um múltiplo dele próprio. E qual é o múltiplo? O múltiplo é justamente o lambda-j. Né? Então, isso dá o lambda-j vezes o próprio vetor. E isso acontece para todo V. Né? Ou seja, a composta de t com a projeção pj, calculada em V, isso dá o próprio lambda-j vezes a própria projeção. Né? Então, eu posso dizer que a composta de t com pj é o múltiplo do próprio PJ, né? E o múltiplo é o lambda-j. Né? Bem razoável isso. Então, você está usando justamente os autovalores. Né? Então, se eu pegar essa igualdade aqui, da identidade, e calcular a composta dos dois lados com t, né? Fazer t composta com a identidade igual a t composta com essa soma, eu uso essa relação aqui, né? Que eu acabei de verificar, que T bola PJ é igual a lambda J vezes PJ. Faço a distributiva aqui, né? A composição é distributiva. Então, eu obtenho T bola identidade, né? Compor com a identidade não altera a própria transformação. Então, finalmente, eu obtenho essa igualdade aqui. Ó. Então, o nosso operador T, ele pode ser escrito como uma combinação linear de projeções ortogonais. Tá? Então, isso é o que a gente chama de resolução espectral do operador T. Você está escrevendo ele com um formato muito específico, que é exatamente lambda1 vezes a projeção ortogonal sobre o alto espaço desse alto valor, mais etc., até o alto valor lambda_k, vezes a projeção ortogonal sobre o alto espaço do alto valor lambda_k. Então, isso aqui é uma decomposição super especial. E se você pegar uma base ortonormal de cada um desses autoespaços e juntar todas elas numa base do espaço inteiro, se você calcular a matriz de T nessa base, vai dar bonitinho aqui se você calcular a matriz de cada uma dessas projeções usando essas bases de cada um desses autoespaços. Então, vai dar a matriz em blocos, né? Onde o lambda1, lambda2, lambda3, etc. vão aparecer na diagonal, e a quantidade de vezes que cada um deles vai se repetir é justamente a dimensão de cada um desses autoespaços correspondentes. Tá? Então, isso aqui é uma decomposição bem especial e ela aparece em outros contextos também. Você está decompondo a identidade como uma soma de operadores de projeção e você pode verificar propriedades bem parecidas com aquelas que eu tinha feito sobre projeções sobre subespaços, que esses caras aqui, eles são idempotentes. Se você fizer a composta deles com eles mesmos, vai dar eles mesmos, porque eles são projeções. A soma deles dá identidade e a composição de dois distintos deles sempre dá igual a zero, sempre que, né, o i é diferente de j. Tá? Então, isso aqui é uma decomposição da identidade em idempotentes. Tá? E esses idempotentes são ortogonais. Então, isso é uma propriedade super especial que ocorre em outros contextos também, não só em álgebra linear. Então, operadores autoadjuntos são bem especiais, né, na álgebra linear de dimensão finita, por causa desse tipo de resolução espectral. Acontece que em dimensão infinita, em certos contextos, você tem coisas muito parecidas com essa. E essas decomposições aqui, no caso, viram séries, viram somas infinitas, tá? Porque daí, né, você não precisa ter uma quantidade infinita de autovalores, você pode ter infinitos. Bom, então é isso. Esse é um teorema super, né, complicado, eu estou usando tudo que a gente viu no curso para demonstrar ele, mas é um teorema super poderoso, e aí no próximo vídeo, para finalizar, a gente vai ver alguns usos dele que envolvem esse processo que eu falei de diagonalização de cônicas, tá? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima e até mais.